Mateus capítulo 10, a partir do versículo 16. Na semana passada, nós falamos do versículo 1 até o 15. E nós vimos que o Senhor chamou os seus discípulos. E Ele chamou soberanamente. Isso quer dizer que Deus nos escolheu. E você só está aqui nesta noite porque o Senhor te escolheu. Também nós vimos que aqueles que são chamados recebem uma missão de resgate, de evangelização. E o Senhor dá para nós a sua provisão. Lembra que Jesus falou: vocês não vão levar nenhuma bolsa a mais, porque digno é o trabalhador do seu salário. Também, aonde nós vamos, nós levamos a paz e a justiça do Senhor. Então o assunto de hoje é uma continuação do assunto de domingo passado. E olha o que Jesus diz, Mateus 10, 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão nos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra, sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Amém.
Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra, e agora nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine, para entendermos as verdades que estão reveladas aqui. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite, e abençoe-nos com a Tua verdade revelada na Escritura. Que o Senhor nos alimente, nos edifique, nos confronte, nos conforte, e nos encha de esperança pela Tua palavra. Esse é o nosso pedido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos vendo que Jesus, quando chamou os seus discípulos, deu a eles algumas responsabilidades. Então, o reino de Deus, ele sempre tem alguma obrigação, alguma responsabilidade e alguma promessa. Então nós não podemos nunca perder isso de vista. Quando Deus chama você, Ele te convida para você entrar numa guerra. Então nós estamos numa guerra. E essa guerra é contra as trevas, é contra o pecado que reina, que habita em nosso coração. Essa guerra é contra um sistema pervertido do mundo que não é favorável a Deus, que é hostil ao Evangelho. Então nós estamos nessa guerra. Então, para entrar numa guerra, não pode ser qualquer soldado. Qualquer soldado não aguentaria o peso da guerra. É interessante que muita gente vem para a igreja, algumas pessoas começam a frequentar a igreja, mas quando vê que a coisa aperta, eles abandonam, porque a fé não é de todos, é o que a Bíblia diz. Então, se você está na igreja, está em Cristo, e se você quer continuar em Cristo até que Ele venha, como nós cantamos, saiba que você já é um soldado vitorioso nessa guerra. E todas as lutas que você enfrenta, elas estão todas no conhecimento do Senhor. Deus conhece cada uma das tuas lutas. E isso é reconfortante para o nosso coração. Isso é animador. Saber que o Senhor nos conhece, e a Bíblia diz que Ele luta por nós. Tem um texto que fala assim: não são vocês quem vão lutar, mas é o Senhor quem luta por você. É o Senhor quem luta por nós. Então, nessa noite eu quero lembrar aos irmãos algumas coisas que o discípulo de Jesus tem que saber. Esse é o nosso tema. O que os discípulos de Cristo têm que saber? O que nós devemos lembrar nessa missão que o Senhor nos dá? E eu separei 4 coisas, e você precisa estar ciente de todas elas. Vamos ver no texto que a primeira coisa que um discípulo deve saber nessa missão chamada Reino de Deus, é que nós vamos ter perseguição. Nós vamos ter perseguição pelo fato de estarmos caminhando com Cristo. A Bíblia diz, Paulo alerta lá para Timóteo, ele diz assim: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então veja o que Jesus fala no versículo 16, foi os primeiros versículos que nós lemos: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede portanto prudentes como serpentes e simples como as pombas. Então algumas verdades saltam aqui neste texto. Nós somos enviados para um terreno hostil. O mundo que nós vivemos é hostil à fé. Então ele diz: vocês são ovelhas que vão para o meio de lobos, sejam portanto prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Você viu 4 animais aí? Primeiro, você é ovelha. Então se você é ovelha, você fala amém. Então veja só, você é ovelha, é enviado para onde? Para o meio de lobos. É o mundo à sua volta. E o que você tem que fazer? Você tem que ser prudente como as cobras e simples como as pombas. Se tem uma coisa que nós precisamos ter neste mundo, é prudência. Prudência é a sabedoria que Deus dá para nós não fazermos algumas coisas, para nós não falarmos algumas coisas, para nós não revidarmos, para algumas vezes mordermos a língua, quando aquela resposta vem bem na ponta da língua, e você fala assim: não vou falar isso não, porque isso vai criar uma confusão, porque eu estou no meio de lobos. Jesus não manda as ovelhas para o meio de outras ovelhas, não teria sentido, porque a ovelha já é ovelha.
Então o crente não é enviado para ficar no meio dos crentes, mas o crente é enviado para ir no meio dos descrentes. É lá que nós vamos mostrar Jesus. É perto do pecador que você mostra a graça de Deus. E Jesus fala: sejam prudentes, tenham sabedoria para se portar, tenham sabedoria para lidar com as coisas deste mundo. E a gente vê que os crentes não sabem falar, falam demais. Espero que você não esteja nesse grupo, mas se estiver, veja Deus falando com você. Falamos demais, não sabemos lidar com a tecnologia, somos escravos do celular, da tecnologia, presos nas redes sociais, porque nós não sabemos lidar bem com o nosso tempo. Quer dizer, falta prudência para os nossos corações. E precisamos que o Senhor nos dê prudência. Senhor, eu quero ser como cobra, não na maldade da cobra, mas na prudência. A cobra é um animal extremamente prudente. Ela analisa a situação, ela vê o peso do animal que está ali na frente, ela calcula o tamanho dele. Se for muito grande, ela fala: não vou dar conta de engolir, eu vou ter que fugir. A cobra é prudente, mas nesse processo também, você tem que ser simples. Você precisa ter uma vida simples, como a pomba. Você precisa ser prudente, mas ao mesmo tempo ser simples. Mas o resumo desse primeiro ponto é que nós somos enviados para um terreno hostil, então haverá uma perseguição. Nós vamos para esse mundo com uma palavra de esperança. Nós vamos levando Jesus para as pessoas. Nesse mundo nós teremos muitos sofrimentos. Veja o versículo 17. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão nos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. O que nos espera por seguirmos a Cristo? Nessa grande perseguição, nós teremos hostilidade e teremos sofrimentos. O texto fala que nós seremos entregues nas sinagogas para sermos açoitados. E se você não está sendo perseguido ainda, se prepare, porque uma perseguição já está se avizinhando. Sabe quando vai chover e você olha lá longe e o tempo está escuro, as nuvens se formam lá no horizonte? Essa perseguição já está se formando. Alguns países já estão sofrendo perseguição, e isso pode chegar a nós. Então haverá sofrimento para aqueles que servem ao Senhor, serão açoitados. Mas lembre que Deus tem um propósito nesse sofrimento. Olha o versículo 18. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho. Então por que nós vamos ser presos? Para darmos testemunho lá na prisão. Nós vamos ser levados à presença de reis para falarmos de Jesus. Então eu estou no meio de lobos com um propósito. O propósito é para nós darmos testemunho. O que diz Atos 1:8? Vós sereis minhas testemunhas, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amanhã cedo você vai trabalhar, você vai para o seu serviço, para a sua escola, está de férias já, né? Mas daqui uns dias você vai trabalhar, ou você vai fazer alguma coisa, você vai ao mercado, você vai ao banco, você vai a algum lugar. O que você leva? Aonde nós vamos, nós levamos a palavra de Deus. Nós levamos a palavra de testemunho, dizendo: há esperança para o teu sofrimento, há esperança para os teus pecados. Jesus morreu na cruz. O tempo todo o crente anuncia a cruz. Nós falamos: esse mundo está perdido. E quando alguém chega reclamando: mas o imposto vai subir, aumentaram os impostos, a economia não está bem, estou sem dinheiro. Você fala: calma, um dia Jesus vem. Então o crente sempre tem uma palavra de esperança. Isso é testemunho. Então Deus, nesse processo de perseguição, nos envia para um terreno hostil, onde teremos sofrimentos, mas Deus tem um propósito para nós, e você não estará sozinho. Olha o versículo 19. E quando vos entregarem, não cuideis em como o que haveis de falar, porque naquela hora será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Louvado seja o Senhor. Então quando alguém perguntar sobre a sua fé, você faz aquela oração rápida: Senhor, fala por mim. Quando você estiver lidando com uma pessoa difícil, faz essa oração: Senhor, fala por mim. Porque a promessa está aqui, é o Espírito Santo que vai falar
por nós. É Ele que vai colocar a sua sabedoria na nossa boca. Já aconteceu com você, de você começar a conversar com uma pessoa, e você trazer uma palavra tão boa para ela, que você fica surpresa? Como que eu tive essa ideia? Como que eu falei um negócio tão bom para essa pessoa? Como que eu dei uma palavra tão certeira para o problema que ela tem? Sabe qual é a explicação? Essa palavra não veio de você, não foi uma iluminação que você teve por si só, mas foi o Espírito Santo que te usou naquele momento. Porque o que a palavra diz aqui? Não são vocês quem vão falar, mas é o Espírito Santo que fala em nós. Tem mais, nesse processo de perseguição, você não estará sozinho, Deus tem um propósito, e aí você tem que saber que a sua própria família vai te perseguir. As pessoas mais próximas de você não vão entender a sua fé. Olha o versículo 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Então, o primeiro crime da história foi um irmão matando outro irmão. Caim matou Abel. E você sabe o motivo? Não foi por herança, não foi por trabalho, não foi porque eles gostavam da mesma mulher, não foi por dinheiro. Qual o motivo que levou Caim a matar Abel? Foi por religião. O motivo foi espiritual, porque Abel matou um carneiro, ofereceu um sacrifício a Deus e a fumaça subiu, porque Deus tinha dito que para adorar a Deus precisava derramar sangue de um animal. O Caim falou assim: eu vou fazer do meu jeito, e ao invés de pegar um carneiro, ele pegou melancia, melão, beterraba, cenoura, pepino, e colocou fogo nesse negócio. Imagina a fumaceira que isso deu, e não pegou fogo, obviamente. Quer dizer, a fumaça não subiu, Deus não aceitou. E não é nem porque os legumes, eles não estavam, que Deus não quisesse legumes, porque existem algumas ofertas, no Antigo Testamento existiam algumas ofertas, que eram ofertas que não precisavam necessariamente ser de animais. O problema é que a Bíblia diz que Deus não se agradou de Caim primeiro, o coração dele não era sincero ao Senhor, e a fumaça não subiu, e ele ficou com muita raiva, porque o sacrifício do irmão estava sendo aceito por Deus, e ele não teve dúvidas, ele matou o seu irmão, porque o seu irmão estava sendo aceito por Deus. Isso aqui é perseguição, no sentido mais bruto da palavra. Então, desde Abel, nós estamos sofrendo perseguição. Não vai ser agora que você vai ser bem recebido pela cidade. E você precisa desconfiar quando as pessoas te elogiam. Desconfie quando as pessoas batem nas suas costas, dizendo que bom que você é crente, que bom que a igreja está aqui. Nesse ano nós vamos ouvir muito essa frase: nós queremos fazer uma parceria com a igreja, nós queremos a igreja junto de nós. Cuidado, porque isso é muito perigoso, não caia nisso. Então desconfie quando todo mundo aplaudir, quando todo mundo te elogiar, quando todo mundo te reconhecer como figura importante, porque na verdade nós estamos aqui para dar testemunho, e quando nós falamos do Evangelho de Deus, que fala de pecado, de arrependimento, de ira de Deus, de céu, de inferno, as pessoas não gostam. E sabe por que as pessoas não gostam de ouvir sobre arrependimento, sobre pecado, sobre o inferno? Porque elas querem continuar na mesma vida que elas estão levando até agora, sem ter uma mudança no coração. Então quando você fala de Jesus e da necessidade do arrependimento, isso irrita o coração endurecido delas. Então, desde Abel, nós seremos perseguidos. Então Jesus fala aqui, a própria família vai perseguir você. Mas tem uma promessa, ele termina dizendo: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Você já andou bastante tempo com Cristo, não? Quantos anos faz que você caminha com Jesus? 10, 15, alguns envelheceram na igreja. E o meu sonho é envelhecer
perto do Senhor. O meu sonho é ficar bem velho, mas com Cristo. Não quero muita coisa na vida, eu quero continuar com o Senhor. E o meu maior medo é me afastar do Senhor. É o medo seu também? Então, quanto tempo faz que você está na igreja? Fique mais um pouco, aguente mais um pouco. Jesus vem em breve. Não desista da fé, não desista de seguir a Cristo, continue firme. Você já viveu muito tempo, não jogue fora o tempo de vida com o Senhor. Vale a pena continuar com o Senhor. Tem uma música que a gente canta, de vez em quando a gente canta, que eu peguei o barco da minha vida, a minha vida do mestre, e para longe eu naveguei, e eu não vejo mais o cais. Quando uma pessoa entra no barco, principalmente no mar, ele, quando sai da curvatura da terra, porque a terra é redonda, não é plana, meus irmãos. Quando a pessoa sai da curvatura, ele anda um pouco no mar, navega um pouco, ele não vê mais o cais. Então você já saiu do mundo faz tempo, não queira voltar para lá. O negócio é para frente. O cristão é aquele que não desiste. Hebreus fala assim: nós somos aqueles que não desistem, que não retrocedem. Eu não vou desistir. Vamos falar isso juntos? Eu não vou desistir. Por quê? O Senhor promete salvação para aquele que perseverar até o fim. Então, o primeiro ponto que nós vimos aqui é que você tem que estar ciente, você tem que saber que neste mundo nós seremos perseguidos. Seremos perseguidos porque estamos num terreno hostil, teremos sofrimento, mas Deus tem um propósito, e o propósito é levar a palavra dele para as pessoas. Não estamos sozinhos, a própria família às vezes vai se levantar contra nós, mas nesse processo todo, é na nossa perseverança que nós seremos salvos. Mas tem uma segunda lição, veja aí, a partir do versículo 24, e qual é a segunda lição que nós temos aqui? Você tem que saber que nessa missão, você tem promessas do Senhor, que Deus é fiel nas suas promessas. Esse é o nosso segundo ponto. O Senhor é fiel em suas promessas. Vamos ler juntos? O Senhor é fiel em suas promessas. Vamos lá para o versículo 24. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer todas as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem os servos acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, porque anteriormente eles chamaram Jesus de maioral dos demônios, quanto mais os seus domésticos, quanto mais a nós. Portanto, não os temais, pois nada é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei à plena luz, e o que se diz no ouvido, proclamai nos eirados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aqueles que além de matar a alma, pode fazer perecer, além de matar o corpo, pode fazer perecer a alma no inferno. Não se vendem 2 pardais por um asse, por uma moedinha? Nenhum deles cairá sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, bem mais valeis do que os pardais. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Aqui são promessas, meus irmãos. Vamos ver quais são essas promessas. No meio de muita perseguição, Jesus agora dá um alívio para nós. Primeiro, a primeira promessa é que Ele se identifica conosco. Ele fala assim: lembrem que me chamaram de Belzebu, o maioral dos demônios, porque eu expulso demônios. E os fariseus falaram, ele expulsa demônios pelo um demônio muito mais poderoso. Então ele diz: se me chamaram de Belzebu, o que é que vão chamar você? Do que é que vão te chamar? Então aqui a primeira promessa é que se você está em Cristo, você é parecido com Ele. Isso é muito importante. Aliás, você é cristão? Esse apelido foi dado para os seguidores de Jesus lá em Antioquia.
Então a igreja era chamada a igreja do caminho. Então, no início da igreja, era a igreja do caminho. Mas aí eles começaram a apelidar os crentes. Começaram a falar, você é um pequeno Cristo. Então a palavra cristão significa pequeno Cristo. Então quando você diz, eu sou cristão, você está dizendo o quê? Eu sou um pequeno Cristo. Vamos falar juntos? Eu sou um pequeno Cristo. Isso é ser cristão. Então a primeira promessa é, eu me identifico com você. Nós somos iguais. E o que eu quero de você é que você seja parecido comigo. Veja aí o versículo de número 25. Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo ser como seu senhor. Então a primeira promessa, Jesus se identifica conosco. E você é um pequeno Cristo, igual a Ele. Ele foi perseguido. Ele foi hostilizado. Jesus sofreu. Nós estamos aqui também para terminar os sofrimentos de Cristo. É o que a Bíblia diz. Mas há uma outra promessa. Jesus promete revelar tudo. Ele diz aqui no versículo 26, nada do que está encoberto deixará de ser revelado. Tudo que está oculto vai ser conhecido. Isso aqui já está acontecendo conosco. Você está conhecendo os segredos, os mistérios e os propósitos de Deus. Desde o tempo que você começou a ler a Bíblia, desde o primeiro momento em que você começou a ler a palavra, a ir à igreja, Deus começou a clarear a sua mente. Então o Senhor já está revelando tudo para nós. No versículo 27 ele diz, o que eu estou dizendo para vocês às escuras, vocês vão dizer à plena luz. O que eu digo para vocês no ouvido, vocês vão proclamar lá do eirado, lá do segundo andar da casa. Porque muitas reuniões que Jesus teve com os discípulos foram à noite, no meio do mar, dentro de um barco, no jardim, numa praia qualquer. E ele falava à noite, falando no ouvido deles. E quando Jesus terminou a sua obra, morreu na cruz e ressuscitou e voltou para o Pai, os apóstolos começaram a pregar de maneira clara toda a verdade. E nós estamos conhecendo os mistérios de Deus. Você conhece mais Deus hoje do que você conhecia 10 anos atrás. E você está conhecendo mais o Senhor, e no ano que vem, você vai conhecer mais o Senhor. Então é uma promessa de revelação. Outra coisa importante, Jesus manda aqui que seus discípulos temam ao Senhor. Isso aqui é promessa também. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Sabe o que Jesus diz aqui? Eu vou mostrar para vocês de quem vocês devem ter medo. Não tenham medo dos homens. Não tenham medo das pessoas, das perseguições. Tenham medo de Deus. É o temor do Senhor. Porque o homem só pode matar o corpo. Mas Deus, além de matar o corpo, pode fazer a alma perecer no inferno. Então, ele diz aqui, continuem cultivando o temor do Senhor. Mas a outra promessa que ele diz para nós, é que você tem o valor. Olha o versículo 29. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Nenhum deles cairá em terra, sem o consentimento do vosso Pai. Então Jesus começa dizendo isso aqui. O pardal era um animalzinho, um passarinho, muito simples. O pardal tem em todo lugar. E Jesus fala, eles só morrem quando Deus permite. O caçador, o passarinheiro, só consegue capturar um pardal. O atirador só acerta um pardal quando Deus permite. Porque Deus cuida dos pardais. Aqui, o que nós vemos nessa promessa é que eu e você temos um valor diante do Pai. Ele diz que até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Você não sabe quantos cabelos tem na cabeça, mas Deus sabe. Agora, Deus não se preocupa com a quantidade de cabelos. Ele está mostrando aqui que se eu conto quantos cabelos você tem, eu posso cuidar de outras áreas da sua vida. Eu posso cuidar do seu casamento. Eu posso cuidar do seu trabalho. Eu posso cuidar da sua saúde. Desse problema crônico que talvez você descobriu. Eu posso cuidar do relacionamento complicado com seus filhos. Eu
cuido, porque eu cuido de quantos cabelos você tem, e eu sei como está a sua vida, porque eu te conheço. Então aqui, esse texto diz, veja o versículo de número 30, não temais, vocês valem mais do que pardais. Você vale mais do que um pardal. A gente vive um tempo em que o ser humano está perdendo o seu valor. As pessoas perderam o valor. As meninas perderam o seu valor. Elas não se valorizam. Os meninos perderam o seu valor. Os homens, as mulheres, até os idosos não têm noção do seu valor. Acham que estão aqui simplesmente por um erro da natureza. Eu nasci, não fui planejado, meu pai não me amou, nunca tive acesso a uma oportunidade na vida. E eles vão passando pela vida, achando que não tem valor. Mas Deus trouxe você nessa noite aqui, para dizer que você tem valor para Ele. E você vale mais do que um pardal. E se você vale mais do que um pardal, Ele vai cuidar da sua vida. Não temais as pessoas. E ele termina essa ideia aqui, dando uma promessa de salvação. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Essa promessa aqui é muito importante. Jesus fala assim: você está conhecendo a mim? Você crê em mim? Então diga, eu creio no Senhor. É isso que Jesus pede. Fale com a tua boca. Romanos 10:10, se com o teu coração creres e com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. A nossa salvação precisa passar pela língua. É um processo que vem do coração e termina na língua. Quando você vem aqui na frente e fala assim, eu creio em Jesus, e você é recebido como membro da igreja, assume publicamente a sua fé. Então Jesus fala, quem me confessar diante dos homens, o texto diz, naquele último dia, eu também confessarei diante do meu Pai. Já imaginou a cena? Então você foi batizado aqui há alguns dias, alguns anos, meses atrás, você veio aqui na frente, confessou Jesus. Você acha que aquele ato foi apenas um ritual, mas não foi. Porque lá quando Jesus abrir as portas do céu, e convidar os crentes para entrarem no reino, ele vai falar, venha, porque você não teve vergonha de mim naquele dia. Você contou para os seus amigos sobre mim, você falou do meu amor, você não se envergonhou de mim e das minhas palavras. Entre no reino preparado desde a eternidade para você. E você entra, e eu imagino a alegria que vai tomar conta do nosso coração. E você vai dizer, valeu a pena confessar Jesus como Senhor. Valeu a pena estar com Cristo. Isso aqui, meus irmãos, não é igreja presbiteriana. Isso aqui é o Evangelho. Qualquer pessoa de qualquer igreja, se creu em Cristo, será salvo. Então você vem, você confessa Jesus, e a promessa é, Ele também vai dizer, pode entrar, porque Ele não teve vergonha de mim. Ele vai falar seu nome. Ele vai correr para você, vai te dar um abraço, igual o pai do filho pródigo correu e abraçou seu filho. Então se você acha que não tem valor, que as pessoas não te amam, que você é esquecido neste mundo, que você não faz muita diferença nesse mundo, saiba que para Jesus, você e eu temos valor. Não espere o reconhecimento do mundo, mas entenda isso, o Senhor me ama, o Senhor me valoriza, é por isso que eu creio nele, eu entrego a minha vida para ele, eu recebo o perdão que ele me deu na cruz, e eu não tenho vergonha nenhuma de Jesus. Se for preciso andar o resto da vida com uma camiseta escrito, eu sou de Jesus, eu vou fazer umas 10 camisetas, porque quando tira uma, tem outra. Se for preciso, adesivo o carro inteiro. É interessante que as pessoas adesivam o carro por qualquer ideia, por qualquer propaganda. E por Jesus, esse carro, quem dirige aqui, essa pessoa é de Cristo. Quem está na condução desse carro, é coisa de caminhoneiro, né? Dirigido por Deus, guiado por mim, alguma coisa nesse sentido. Mas isso aqui é muito mais do que uma palavra, é muito mais do que um adesivo, é ter coragem de falar, eu sou de Cristo. É claro que você não precisa adesivar seu carro, é muito mais sério você falar no seu trabalho, falar na sua escola, falar para os seus amigos. Então aquele que me confessar,
eu vou confessar no último dia. Isso é promessa. Agora, aquele que ficar com medo e não confessar Jesus como Senhor aqui, enquanto estiver vivo, ele também vai falar, não conheço. Pode mandar para o inferno. Ele me negou. Ele teve vergonha de mim e das minhas palavras. Não tem porquê ele entrar no céu. Então isso aqui são promessas. Então Jesus se identifica conosco, promete que revela tudo, está revelando, fala a quem nós devemos temer, diz que nós temos valor e promete salvação para quem confessa a Ele. Isso são promessas do Senhor. O discípulo não pode esquecer de que ele tem promessas do Senhor. Mas o discípulo também, uma terceira ideia. O discípulo, ele deve estar ciente de que haverá dificuldades pelo fato de ele seguir a Cristo. Essa é a terceira ideia. Não esqueça que nessa missão você vai ter algumas dificuldades em seguir a Cristo. Veja aí o versículo 34. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Olha só isso aqui. A gente tem uma ideia de que Jesus é o homem da paz, que Jesus é tudo paz, é pacífico. Mas ele fala aqui, eu não vim trazer paz não, eu vim trazer guerra. Eu vim trazer espada. Tudo por causa do meu nome. Eu vim causar divisão entre homem e seu pai, filha e sua mãe, entre nora e sua sogra. Então as confusões de família por causa de Jesus, não é porque você é precipitado, maldoso, fala demais. Não venha dizer que isso aqui, agora eu sei porque eu não me dou bem com a minha sogra. É porque a Bíblia fala. Não, se foi confusão que você causou, é problema seu. Você que não soube lidar com a mãe do seu marido, com a mãe da sua esposa. O texto está falando que é confusão por causa do nome de Jesus. Os inimigos do homem serão da sua própria casa. E quem ama seu pai e sua mãe mais do que mim, não é digno de mim. Então, esse é um exemplo aqui. Essa situação pode ser exemplificada da seguinte forma. A pessoa vem para a igreja, mas a mãe e o pai falam assim, meu filho, você não vai para a igreja de crente não. Você tem a sua religião. E aí você vê nesse versículo, quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então fala, bom, eu vou nesse momento, é a única permissão que a Bíblia diz para você não honrar pai e mãe. Sabia disso? Você tem que honrar pai e mãe todo o tempo. Mas quando ele falar, para de ir na igreja, você fala assim, estou desobedecendo, porque eu amo Jesus mais do que o pai, mais do que a mãe. Então, isso aqui são dificuldades, porque quando alguém é proibido pelo pai e pela mãe, e a gente conhece várias pessoas assim, meu filho, você já foi batizado, meu filho, religião é uma coisa que não se muda, meu filho, se você for para a igreja, você vai deixar de ser meu filho. Você fala assim, então tá, estou indo, você tem meu telefone, sabe onde eu moro, se precisar de mim estou lá, mas por Jesus, eu prefiro ficar sem pai e sem mãe. É a única vez que você tem que fazer uma escolha, e a escolha é por Jesus. Agora, quem ama o seu filho, a sua filha, mais do que a mim, também não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida, por minha causa, achá-la. Então aqui, é colocar Jesus como o primeiro amor. O nosso amor precisa ser maior por Ele do que por qualquer outra pessoa ou coisa. Também eu tenho que tomar a cruz para seguir a Jesus. Jesus falou que a porta do céu é estreita. Nós somos o evangelho da porta estreita. Por quê? É dificultoso, tem dificuldades. Você tem que abrir mão de alguns desejos. Você precisa deixar alguns pecados. Você precisa deixar a música que você gosta. Você precisa deixar a bebida que você gosta. Eu conheci um irmão que ele converteu e ele tinha uma coleção de música. Ele era muito rico. E ele tinha uma discoteca, discos de vinil. Então quem tem disco de vinil hoje em dia, ele tem um estilo, um gosto musical diferenciado. E ele tinha várias coleções de discos, tinha bebidas caras. E um dia ele colocou
os discos lá no quintal, quebrou todos os discos, jogou o uísque de não sei de quantos anos, colocou fogo e fez uma oração. Ele diz: daqui para frente, eu sigo ao Senhor. Ele abriu mão dos seus prazeres, abriu mão de tudo aquilo que não agradava o Senhor. Isso aqui é tomar cruz, meus irmãos. Daqui para frente eu sou de Cristo, daqui para frente eu sou do Senhor. A gente tem visto nesses dias muita gente envolvido com festas de santo, e essas festas de santo estão espalhadas por toda a cidade, em nome de uma cultura caipira, popular, comidinhas típicas, estão brincando com algo extremamente sério, ao invocar o nome de santos, ao brincar com coisas certas, com coisas sagradas, ao brincar com o sagrado, tornando esse sagrado profano, em nome de cultura. Não, isso é cultura. Eu vou no show tal, cultura. Cuidado, porque essa cultura pode levar muita gente para o inferno. O texto diz: tome a cruz. Eu gosto tanto disso, eu gosto tanto disso aqui, eu tenho tanto prazer nessas coisas, mas por Jesus eu abro mão disso. É isso que o Senhor está pedindo. Tome a sua cruz, abandone algumas coisas, seja preparado para sofrer. E ele diz: e se preciso for perder a vida por amor de mim, você vai ganhar a vida. É uma honra morrer por Jesus. Sabia disso? Quando João escreveu o Apocalipse, ele viu que um dos selos foi aberto, e quando ele abriu, quando o Senhor abriu um dos selos, ele viu debaixo do altar as almas que tinham sido mortas por causa de Jesus, do testemunho de Jesus. E elas estavam conversando com Jesus. Agora, uma coisa interessante: aonde elas estavam? Debaixo do trono. Quem morre por Jesus tem um lugar especial debaixo do trono do Senhor. Mas eles estavam perguntando: quando é que o Senhor vai fazer a vingança da nossa morte? Ele vai falar: aguardem, porque ainda tem gente que vai morrer por causa do testemunho. Talvez o seu nome está lá na lista. Já pensou? Talvez você vai diante do trono. Ele fala: não completou o número de vocês. Deus sabe exatamente quantas pessoas vão morrer por causa do Evangelho. Isso é entregar a vida por Cristo. Você está disposto a isso? O Evangelho verdadeiro, se você creu em Cristo, tomou a cruz, você não tem medo da morte. Se alguém chega e coloca uma arma na sua cabeça, em nome de um governo, em nome de um sistema, seja ele político, religioso, e diz: abandone a sua fé, você diz: pode matar, porque eu não vou negar ao Senhor. Eu não vou negar o meu Senhor. A história está cheia de situações onde pessoas não negaram ao Senhor. Vou falar algumas. Policarpo de Esmirna. Policarpo tinha sido discípulo de João. Ele andou com João. Policarpo era pastor na cidade de Esmirna. E ele pregava sobre a palavra, pregava sobre Jesus. E o Império Romano estava contra a igreja sempre. E então foram à casa de Policarpo e falaram: em nome do imperador, em nome de César, nós estamos pedindo para o Senhor parar de falar do nome de Jesus. Caso contrário, o senhor vai ser preso e vai ser morto. Policarpo estava com 84 anos. Ele falou: não posso parar de falar. Do mesmo jeito que Pedro e João falaram, não tem como nós não falarmos do que nós vimos e ouvimos. Prenderam então Policarpo, levaram para o estádio da cidade, colocaram ele numa fogueira, a madeira lá pronta para ser colocado fogo. E eles colocaram uma estaca no meio, e eles disseram que iam pregar as mãos de Policarpo naquela estaca. Ele falou: não precisam, não precisa pregar não, porque não serão os pregos que me manterão aí no meu testemunho. Quem mantém o meu testemunho é o Senhor. A cidade toda reunida, e aí deram para ele a última opção: negue esse Cristo e viva. E ele disse: eu tenho vivido toda a minha vida com o Senhor,
e Ele nunca me abandonou. Não será agora que eu vou abandoná-lo. E ele começou a cantar hinos de louvor ao nome do Senhor, e disse: não precisa pregar, porque eu vou voluntariamente para o fogo. E ele foi morto, martirizado, queimado vivo naquela fogueira por amor a Cristo. Se ele negasse a Jesus, nós não estaríamos falando dele aqui, mas ele está na glória com o Pai. Thomas Brooks, um puritano que foi perseguido pela igreja da época, permitiram que ele se reunisse com a sua igreja na noite anterior ao seu martírio. E ele falou: não se preocupem, amanhã, quando a fogueira for acesa, eu estarei numa ceia com o meu Senhor. Fé. Isso é não ter medo de perder a vida, por amor a Cristo. E nós temos tantas outras histórias. Quando o comunismo tomou conta da União Soviética, o culto era proibido, a Bíblia era proibida, a igreja era clandestina. Foi nessa época que o irmão André começou a contrabandear Bíblias no seu fusquinha azul para a cortina de ferro, para esses países. Há uma história, e havia muitas pessoas crentes que se reuniam de maneira clandestina. E conta uma história até engraçada, que um culto estava acontecendo num porão, e então os soldados chegaram, 2 soldados armados, fecharam as portas, e ficaram com as suas armas dizendo: quem quiser negar Jesus, pode sair. Se você sair, nós vamos entender que você está negando Jesus. O culto parou, foi interrompido, uma tensão tomou conta da igreja, daquele pequeno lugar, e alguns foram saindo, e os soldados deram o ultimato: mais alguém? Aí quando todos, não, nós vamos ficar. Eles fecharam a porta, falaram: vamos continuar o culto, porque nós também somos crentes. Nós vamos continuar louvando o nome do Senhor. Essa prova de fé, meus irmãos, nós temos que estar preparados para continuar com ela. Até hoje, os crentes continuam morrendo. Portas Abertas diz que 300 milhões de pessoas são perseguidos. 300 milhões são perseguidos por causa da sua fé no mundo. É muita gente. Então o discípulo tem que saber que muitas dificuldades nós vamos enfrentar nesse mundo. E por último, o discípulo deve saber que ele tem recompensas por seguir a Cristo. Vamos terminar com recompensas? É galardão, meus irmãos. Veja o versículo 40. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, para concluir, meus irmãos, nós precisamos entender que nós seremos recompensados pelo Senhor. Quem recebe um seguidor de Jesus, está recebendo o próprio Jesus. Isso é muito sério. Quando eu recebo você na minha casa, quem eu estou recebendo? Jesus. E quando eu entrego um copo de água para você, um copo de água fria, é como se eu estivesse dando esse copo para o próprio Jesus. Então, se você não gosta de mim, você também não gosta de Jesus. Olha como isso é sério. Se eu não gosto de você, eu não gosto do Jesus que está em você. É por isso que eu tenho que te amar, e é por isso que você tem que me amar. Igual aquela personagem do desenho: você tem que me amar. É verdade, você precisa me amar, porque amando a mim, você está amando a Cristo. E eu amando você, eu estou amando a Cristo. E tudo que eu faço para você, se eu dou um copo de água fria para um dos seguidores de Jesus, é como se eu estivesse dando para o próprio Cristo. Aliás, Jesus fala em Mateus 24, nós vamos estudar isso com mais detalhes lá em Mateus 24, mas vai que você não vai estar aqui nesse dia por algum motivo, já vou adiantar. No grande julgamento, Jesus fala: venham benditos do meu Pai, porque eu estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber, estive preso e foram me visitar, estava sem roupa e vocês me vestiram, enfermo e vocês me visitaram. Aí as pessoas vão perguntar: mas Senhor, quando foi que nós te vimos preso, com fome, com sede e te assistimos? E Jesus vai falar: quando vocês fizeram
a um desses meus pequeninos irmãos, nós que estaremos do lado direito do trono. Quando vocês fizeram qualquer coisa para um crente, vocês fizeram para mim. E é por isso que Deus vai nos dar galardões. Observe aqui, a doutrina dos galardões, galardão é recompensa. Quando você chegar no céu, você será recompensado pelo seu trabalho aqui. A Bíblia diz, Deus não é injusto para deixar o trabalho de vocês sem recompensa. Ele vai nos recompensar. Se você recebe um profeta, você receberá o galardão de profeta. Se recebe um justo, receberá o galardão do justo. Então, quando eu olho para você, eu tenho que olhar você como um cristão, um pequeno Cristo. E tudo que eu faço para você é como se eu estivesse fazendo para Cristo. Quando eu te abraço, eu estou abraçando a Cristo. Quando eu entrego alguma coisa para você, quando eu ofereço alguma coisa para você, é como se eu estivesse oferecendo para o próprio Cristo. E o Senhor, lá do trono, está anotando tudo isso. E um dia Ele vai nos recompensar. Isso aqui, meus irmãos, é um incentivo para nós continuarmos servindo a Cristo e servindo aos nossos irmãos. Veja só, se eu não tenho muita coisa para dar para você. O que eu posso dar para você? Já sei, um copo de água fria. Quem não tem uma água fria em casa? Quem não tem um copo de água fria para dar para alguém? E quando você oferece isso para alguém, a Bíblia diz que você estará recebendo um galardão de profeta, um galardão nas mãos do Senhor. Eu conheci uma pessoa que ela falava, chegou na minha casa, você tem que tomar pelo menos um copo de água. Eu falei, por quê? Eu não estou com sede. Tem que tomar, porque a Bíblia diz que quem toma água aqui, se eu der água para você, eu serei recompensado pelo Senhor. Isso aqui é um incentivo, meus irmãos, para nós continuarmos servindo aos nossos irmãos. Então, saiba que servir a Cristo também tem recompensas. Tem dificuldades, tem promessa, tem perseguição, mas tem recompensa que vem do Senhor. É para você não desistir da fé. Eu quero concluir com essas palavras. Não desista. O seu trabalho tem recompensa. O seu esforço será recompensado pelo Senhor. O fato é que nós vivemos rodeados por lobos. Somos ovelhas enviadas pelo Senhor para ministrar a essa alcateia. Devemos nos portar com prudência das serpentes e simplicidade das pombas. Em todo tempo, lembre que você será cuidado pelo Senhor, pois se Ele cuida de pardais, quanto mais você, que vale muito mais do que os pardais. Ele conhece até quantos cabelos você tem na sua cabeça. Enfrentaremos algumas lutas na nossa missão de seguir a Cristo. Às vezes a nossa própria família vai se levantar contra nós, mas o nosso amor por Jesus é maior do que qualquer outro amor que tenhamos aqui. Mesmo sendo a nossa mãe ou o nosso pai, mesmo que eles não concordem em seguir a Cristo, por amor dele, nós abrimos mão de qualquer relacionamento aqui nessa terra, por causa do Senhor. E por fim, o discípulo de Cristo deve lembrar que sempre terá um galardão, uma recompensa à sua espera. Nós não servimos a Deus por interesse, mas Deus é justo, e Ele sabe que tudo que nós fazemos aqui, para o reino de Deus, para a glória dEle, Ele vai nos recompensar na eternidade. E sabe qual é o maior galardão, meus irmãos? A recompensa da salvação. É ouvir aquela frase, entre no reino, bendito de meu Pai. Entre no reino, preparado antes da fundação do mundo para você. Vai ser triste, porque algumas pessoas vão ouvir, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Senhor, nós acabamos de ouvir a Tua palavra que diz que neste mundo nós enfrentaremos algumas perseguições por causa do Teu Evangelho, mas mesmo assim, nós caminhamos cobertos pelas promessas do Senhor. O Senhor promete recompensas para aquele que permanecer fiel, e o meu desejo para a Tua igreja reunida aqui, é que cada um dos Teus filhos que está aqui, continue servindo ao Senhor, com fidelidade, até o dia que o Senhor retornar. Que nós possamos passar pelas lutas, sabendo que nós somos cuidados pelo Senhor, que nós valemos muito mais do que os passarinhos,
E se o Senhor cuida deles, o Senhor cuida muito mais da nossa vida. E esse cuidado se revela porque nada tem nos faltado. E o Senhor tem sustentado a nossa vida com graça, com amor, com dedicação. E nós entendemos que mesmo passando por lutas aqui neste mundo, a presença do Senhor, o Teu Espírito falando em nós, as promessas do Senhor nos cobrem e nos dão segurança para enfrentarmos todas as adversidades. Abençoa Teu povo, Senhor, Teus filhos, anima o coração dos Teus filhos, Pai, porque se alguém veio aqui nesta noite, achando que não tem valor, que a Tua palavra destrua esse argumento, porque ele tem um valor para o Senhor. Cada um dos Teus filhos tem um valor, porque nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro, e esse é um preço muito alto que foi pago por nós. Anima o nosso coração no Senhor, anima-nos a ficarmos firmes e perseverantes até que o Senhor volte, e nos dá uma semana abençoada pelo Senhor, em todos os sentidos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo, estejam sobre a igreja de Cristo, reunida aqui, hoje e para todo sempre, amém. Que Deus te abençoe. Vamos todos na paz do Senhor.